Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com os nossos estudos. Eu sou Noêmia e falo aqui da cidade de Contagem. Nós somos da Fraternidade Espírita Jesus Amigo. Pois bem, aguardar o pessoal chegar para a gente dar início à nossa proposta desta noite. Será o nosso primeiro estudo do ano, aonde nós iremos fazer reflexões a respeito do Evangelho de Jesus. A nossa referência hoje é a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Nós vamos estar conversando, fazendo reflexões a respeito desta passagem do Evangelho, tá bom? Vamos aguardando mais um pouquinho para a gente dar início. Oba, chegou! Nós podemos começar, né, Cláudio? Seja muito bem-vindo. Então vamos lá. Nós vamos fazer a nossa prece, rogando a Jesus, a Mãe Santíssima, que nos ilumine, que nos auxilie, para que nós possamos, assim, aproveitar este momento que nos é oferecido no sentido de trazermos algo que possa nos acrescentar, que possa nos fazer reflexões no sentido de nos auxiliar a nos transformar e sermos pessoas melhores. Ser conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Pois bem, então vamos lá, meus amigos. A nossa proposta hoje, igual diz, é E Tudo Se Fez Novo. É o nosso título. Érica, W. Silva, sejam muito bem-vindos. Está aqui junto com a gente nessa proposta. Então, primeiramente, essa passagem é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, é mais ou menos assim. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Este é o versículo. Então, vamos agora sabermos... Boa noite, Thaís. Vamos saber agora a cidade de Corinto. O que era a cidade de Corinto? A cidade de Corinto era um rico centro comercial abrigando uma população cosmopolita, graças ao seu porto, que realizava um lucrativo comércio com a Ásia, além de ser um ponto de comunicação com a Península Itálica. Então, nós vamos ver que Corinto era uma cidade, como se diz, movimentada. E como que era o povo lá de Corinto? Por que nós estamos fazendo isso? Para a gente entender, para a gente voltar no tempo e entender essas palavras de Paulo a esse povo de Corinto. Né? E quem que era o povo de Corinto? O interessante que nós vamos ver que em Corinto não havia uma religião específica ou que predominasse. Havia diversos tipos e formas de religiões. Os moradores de Corinto, eles permitiam que vários grupos religiosos praticassem ali a sua fé como bem entendesse. Tá vendo que interessante? O respeito que tinha à diversidade. O culto aos deuses era muito comum entre os coríntios. Então, nós vamos ver que era uma cidade onde que havia essa tolerância religiosa, que todos os cultos poderiam ser realizados e tudo de boa, tudo muito tranquilo, né? E a gente vai ver também que, conforme registrado no Novo Testamento, o ramo de Corinto
recebeu mais conselhos e ensinamentos de Paulo do que qualquer outros ramos da igreja, porque Paulo, ele formou várias igrejas, né, na sua peregrinação. E a gente vai observar que essa igreja de Corinto foi a que mais recebeu conselhos. Porque, como a gente sabe, depois, devido às circunstâncias de Paulo não poder estar presente nas comunidades que ele formou, então ele mandava e começou a enviar mensagens, cartas, aconselhamentos, resolvendo as questões que tinham lá. E também nós vamos ver outra curiosidade, é que Priscila e Áquila são o casal que deram apoio a Paulo. E esse casal foi muito importante na vida de Paulo. Porque nós vamos ver também que o Áquila, ele era um judeu natural, do ponto que trabalhava fabricando tendas. Então, assim que Paulo foi para o deserto trabalhar como tecelão, ele estava junto com este casal. Aquele período que ele ficou recluso, ele estava junto com este casal. Eles deram muito apoio. E nós vamos ver que vários conselhos Paulo dava a respeito a esta casa, esse ramo da igreja, né, que ele fundou. E uma coisa muito interessante que a gente vai olhando nas cartas, tem uma coisa que eu achei muito bacana de comentar com vocês, é a questão aonde que Paulo, ele mostra a sua vulnerabilidade nessa carta aos Coríntios, porque é aquela passagem onde que ele fala do espinho na carne, é aquela passagem onde que Paulo fala que ele não é tão forte igual ele imaginava, que ele ainda trazia umas dificuldades. E quando aquelas dificuldades, como se diz, nas fraquezas dele, é que ele sentia forte, porque era o Cristo que estava vivendo. Então ele se mostrou vulnerável. Ele mesmo tendo tudo aquilo que ele fazia, os conselhos que ele dava, mas ele sempre procurava mostrar que a questão das fraquezas, das dificuldades, isso tudo é inerente a nós. E eu achei isso muito, muito bacana, porque a questão do orgulho, né, faz a gente se achar muito. E nós não estamos prontos ainda. Então, nessa passagem, que eu trouxe esse versículo, Paulo, ele vai fazer uma referência na questão seguinte. Isso eu vou falar com as minhas palavras. Que ele traz dizendo que o Cristo, que ele não tinha conhecido o Cristo, mas ele sabia e ele tinha certeza que o Cristo era o Messias e que ele, mesmo sendo justo, ele morreu por nós. E por ele ter morrido por nós, se a gente conhecesse o Cristo não em carne, mas em espírito, nós teríamos, a obrigação nossa era de nos transformar. É isso que ele fala nesse capítulo, porque ele vai mostrando para nós que nós devemos conhecer o Cristo em espírito, porque o Cristo da carne, ele passou, mas o Cristo Espírito, que foi capaz de tudo aquilo para nos trazer o conhecimento da vida imortal,
se você conhecê-lo em espírito, você não consegue mais ser a mesma pessoa. Porque esse conhecimento do Cristo, da missão dele, criar essa conexão com Cristo, Paulo diz que é impossível sermos a mesma pessoa. Porque pelo tudo que ele fez, ele é digno da gente também buscar seguir os seus exemplos. E é dentro desse contexto que nós vamos trazer o que a doutrina espírita traz para nós. Porque Paulo, ele traz mais na questão da fé, né? A questão da fé, de você criar essa conexão com Cristo, né? E assim, através dos seus ensinamentos, você se transformar. Aí a gente fica pensando, né? 2000 anos se passaram e a gente ainda está aqui. Então é porque nós ainda não conseguimos compreender realmente essa questão de quem é Jesus. Qual o seu papel? O que ele veio fazer aqui? Nós podemos estar muito presos ao Cristo carnal, não entrando em conexão com esse Cristo espiritual, que Paulo nos chama a atenção, no sentido de nós buscarmos, entendermos o Cristo espiritual. E é muito interessante que também, né, Paulo sempre falando para os coríntios, ele sempre falava a questão da capacidade de transformação através do amor. É isso que ele traz. Sempre trazendo esse propósito, que só o amor é capaz de nos transformar. E aí, meus amigos, em 1857, surgiu a doutrina espírita, que nós consideramos como o cristianismo redivivo. Nós consideramos como o Consolador prometido, que iria nos fazer compreender tudo. E aí, Allan Kardec, ele foi o codificador que organizou. É muito importante a gente deixar isso claro, que a doutrina dos espíritos, ela não pertence ao mundo, ela pertence aos espíritos. Foram os mensageiros do além que trouxeram essas orientações para nós. E aí, Kardec foi procurando usar o intelecto para ver se poderia compreender melhor a mensagem do Cristo, porque a doutrina espírita, a finalidade dela está muito claro no Livro dos Espíritos, que é a nossa transformação moral. A finalidade maior da doutrina espírita é essa, é nos transformar moralmente. É uma filosofia de vida, a doutrina espírita, que nós aqui no Brasil, com as nossas características, nós a transformamos em religião. Mas doutrina espírita, ela não é uma religião, ela é uma filosofia de vida, no sentido de nos ajudar na nossa transformação. Mas o Brasil transformou ela em uma religião, né? Então vamos lá. Então, a
através do intelecto, nós compreendemos isso aqui que Paulo está falando, a questão de conhecer o Cristo espiritual, criarmos essa conexão com o Cristo espiritual, para que a nossa transformação, ela venha através do nosso espírito, não é através da matéria. E aí Kardec, ele vem primeiramente traçar para nós um entendimento a respeito de Deus, né? Que é muito importante. Porque se você não acredita em Deus, então nada vai fazer sentido. O evangelho não faz sentido, a doutrina espírita não faz sentido. Se você não acredita na existência de Deus, não adianta ir conhecer doutrina espírita. É perder tempo. Se você não acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus Cristo é o nosso roteiro, também não adianta ir para a doutrina espírita. Não adianta buscar essa filosofia de vida. Porque essa filosofia, ela se baseia todo no ensinamento do Cristo. E agora, eu sempre digo que é a coisa mais difícil da gente compreender. Por causa ainda presa matéria, espíritos imperfeitos, muito materializados. É muito difícil nós compreendermos que somos espíritos. Que nós somos espíritos em uma jornada na vida material. Porque se nós compreendêssemos essa verdade de que somos espíritos, seria mais fácil nós compreendermos o Jesus espiritual, as transformações que Jesus espiritual pode fazer em mim. E muitas vezes nós estamos buscando Jesus, trazendo ele para a terra, em vez de nos libertar, nos prender à matéria, dentro da nossa ignorância. E aí, quando a minha mente consegue perceber, quando eu consigo me sentir como um espírito, saber que eu tenho um tempo aqui na Terra, que eu tenho um prazo de validade. Isso é se ver como espírito. É ter consciência que tudo que vivemos é muito importante, mas que são transitórios. Da mesma forma que a minha existência é transitória. E às vezes mexe com a gente, né? Essa questão. Por quê? E o convite de Jesus? O que eu estou fazendo para ser uma nova pessoa? Será que Jesus está presente nos meus dias? É uma reflexão para cada um de nós. Só que a doutrina espírita traz outra coisa muito interessante, maravilhosa, que ela traz para nós estamos dentro de um processo e que nós temos que Destravou? Voltamos? Então, a doutrina espírita, que ponto que nós paramos? Agora que eu percebi que eu saí fora do ar e voltei. Destravou?
Não fala. Aí, destravou, Denise? Tá tudo bem aí? Podemos continuar? Eu vou continuar. Deve ser... Ah, então tá ótimo. Então nós paramos aí. É emoção demais. Tá até travando o telefone. Porque são questões que a gente tem que pensar bastante, né? E a doutrina espírita nos traz a questão da evolução. Porque ela vai mostrar para nós que esse entendimento, essa compreensão de que somos espíritos, que nós temos que buscar. Tá indo tudo bem? Ai, ai. E que essa evolução, nós estamos dentro de um processo. E aí, o que nós podemos dizer para nós compreendermos como aprendizes da vida, rebeldes, né? O que nós podemos aprender no sentido de buscarmos, criarmos essa parte, essa conexão com Cristo e se fazer tudo novo. Porque como ele fala aqui, é muito interessante, é muito bacana que ele fala assim para nós, ó. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, como que nós poderíamos hoje refletir? Pelo que eu estou aprendendo, que tanto que foi capaz de me transformar. O que aconteceu comigo que hoje eu posso dizer que não faz parte mais da minha vida? Eu não estou falando de coisas materiais. Porque as coisas materiais que a gente faz, muitas vezes, a raiz dos nossos defeitos, elas estão no nosso espírito. É só uma manifestação através da matéria, né? Então, eu acho mais importante, isso é Noêmia, é prestar atenção nos nossos sentimentos. Nos nossos sentimentos. Porque a raiz dos nossos defeitos, dos nossos vícios, estão sim nos nossos sentimentos. Isso no meu entendimento, né? Porque às vezes a gente fica tão preso a defeitos materiais e que esquecemos dos defeitos morais. Porque os defeitos morais, só aqueles que são as nossas vítimas é que percebem. Ninguém mais percebe. Os nossos defeitos, todos os dois defeitos, nos prende. Como se diz, tudo que nos prende, que nos escraviza, que tira a nossa liberdade, é algo que não é bom, né? Então, às vezes a gente fica batendo muito na tecla dos defeitos materiais e esquecemos dos defeitos morais. Porque os nossos defeitos materiais, muitas vezes, eles afetam a nós mesmos. Nós somos os piores, é como se diz, é os que mais perdem.
Agora, os nossos defeitos morais é aonde que a gente vira o algoz do próximo, né? É esse que a gente tem que prestar atenção. É esse que a gente tem que descobrir. Porque eles estão enraizados. E a raiz deles é o orgulho e o egoísmo, né? Não quer dizer que a gente... que tudo que nos prende à terra é algo que nos prende na materialidade, é algo que não é bom. Tudo que a gente se torna escravo não é bom, né? Mas Paulo já dizia, né? Ser escravo do Cristo é o que mais ele gostava de ser. Então, vamos lá. E tudo se fez novo. É o nosso título de hoje. E o que eu vou buscar? Para a gente entender isso, para nos dar uma força para a gente se fazer de novo, para a gente se recompor. Eu peguei aqui, ó, esse livrinho aqui, que é um livrinho muito interessante, Reforma Íntima Sem Martírio. Por quê? Um dos princípios, né, que a filosofia espírita traz para nós, que através do autoconhecimento, não é só a doutrina espírita, o conhecimento dos Vedas, sempre traz, como se diz na antiguidade, lá no oráculo de Delfos, que diz, né? Conheça o homem e conhecerás o universo. Conheça a ti mesmo. Então, a doutrina espírita, ela traz para nós que a partir do momento que você se conhece, você vira senhor de si. Você toma as rédeas da sua vida a partir do momento que você se conhece. Desculpa. E nesse livro da Hermance Dufour, pela psicografia de Vanderlei Oliveira, no capítulo 2, fala ética da transformação. E ele pegou lá no capítulo 17, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: reconheça-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, e o seu empenho em dominar as suas más tendências. E aí as coisas já ficam mais leves, fica mais fácil. Porque, na verdade, é o nosso empenho em vencer as nossas más inclinações é que irá ser o fiel da balança. É isso. Não quer dizer que eu alcance êxito, mas sim o esforço que eu estou realizando para ser essa nova pessoa que Paulo está dizendo aqui para nós. Que Paulo está nos convidando a ser. Porque ele fala, quem conhece o Cristo já é uma nova pessoa. A doutrina espírita já vai te ensinar como que você faz o caminho para ser essa nova pessoa. Tá vendo que legal? Que bacana. Como que abre a nossa mente do entendimento. E aí, a irmã Dufour, ela começa a primeira coisa, a questão dessa transformação, dessa nova pessoa que nós devemos ser. Ela fala assim, a reforma íntima é um trabalho processual. Processual significa aquilo que obedece a uma sequência. Em conceito bem claro, é a habilidade de lidar com as características da personalidade, melhorando os traços que compõem suas formas de manifestação. Caráter, temperamento, valores, vícios, hábitos e desejos são alguns desses caracteres que podem ser
renovados ou aprimorados. Aí a gente já fica mais fácil. Porque para mim eu já conheço Cristo. Mas o que eu preciso me fazer para ser essa nova pessoa? Eu tenho que tomar consciência desse trabalho processual, que é no sentido de, o que quer dizer? Que tu tem uma sequência, tem um aprendizado, não é? É um processo assim, é um caminho reeducativo, porque na verdade nós não vamos tirar nada do que nos pertence, nós vamos educar, renovar, nós vamos aprimorar. Não é tirar aquilo que não presta, mas sim educar. E aí, meus amigos, o que é que nós vamos saber? Que o nosso desafio é sermos um homem de bem. Porque o homem de bem é esse que Paulo está falando aqui, que é transformado pelo Cristo. Né? Então, eu vou falar aqui o processo que Hermance traz para nós, para que a gente possa, sim, no uso do nosso intelecto, alcançarmos êxito. Porque talvez a fé ainda não foi capaz de fazer as transformações. Mas tem pessoas que só pela fé elas se transformam. Então, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu método de chegar até esse êxito de transformação, de ser uma pessoa de bem, de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa melhor. Não é tirando as coisas de nós, mas sim reeducando, aprimorando, renovando, porque tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é perfeito. Tudo que Deus faz tem a sua perfeição. Até no caos, as coisas se organizam. As coisas de Deus. Até nas coisas que a gente acha que é ruim, tem uma beleza. É as coisas que Deus faz. Mas nós, dentro do nosso livre-arbítrio, a gente não consegue. Então vamos lá. Vamos pegar a receita da Hermance aqui para a gente alcançar êxito nesse processo autotransformador. Então vamos lá. Primeira coisa que ela traz aqui é a postura de aprendiz. Por quê? Porque a gente tem sempre algo para aprender e conceitos a reciclar. E nós vamos ver que é muito interessante. Eu tive essa experiência e eu convido vocês também a fazer essa experiência. Fazer um estudo e na questão... Nossa, nós estamos travando pra caramba, hein? Mas tudo bem. O que acontece? Eu vou dar essa experiência para vocês fazerem. É o seguinte. Vocês pegam um livro, lê o livro, marca o que você achou interessante. E guarda esse livro. Daí um tempo, mas deixa o mesmo livro, para você não achar que é errado. E escreve como é que você entendeu aquela passagem. Daí um tempo, você volta a ler
para você ver que você vai ver diferente. Eu tive essa experiência, porque eu já tinha lido várias vezes e eu fui ler o livro de novo. Eu falei, gente, mas eu não tinha percebido que era esse entendimento. E isso é muito legal. E eu vou falar com vocês, é na pergunta 885 do Livro dos Espíritos e na questão 886. É o mesmo livro que eu li há muito tempo, que eu fui ler agora e eu vi coisas que eu não havia percebido antes, né? Então, é essa coisa, a mente da gente, ela vai se transformando. Então, a gente tem que estar sempre apto a aprender, sempre a buscar, a reciclar, a renovar. Então, por quê? Olha só que ela fala, romper com os preconceitos e fugir do estado doentio de autossuficiência. É a gente achar que já sabe tudo, que não tem que aprender nada, que ninguém tem nada para ensinar. É isso que nós temos que vencer, para a gente alcançar esta questão da autotransformação. Observação de si mesmo. Então, olha só, o conhecimento das nossas emoções, o não julgamento e a autoavaliação constante. É observar, porque é mais fácil a gente observar o próximo, mas é a questão de nos observarmos, vermos como que nós lidamos com cada coisa, sem julgamento, sem nada. Mas ver, nossa, pô, aquilo ali eu não agi certo, mas não é julgar. Não, eu preciso melhorar. Da próxima vez eu vou melhorar. Vou procurar fazer melhor. É isso. Agora, ela nos convida a fazer essa autoavaliação constante das nossas emoções. Nos observar. Outra parte aqui que ela fala, essa é mais difícil, que é a questão da renúncia. A mudança íntima exige uma seletividade social dos ambientes e dos costumes, em razão dos estímulos que produzem reflexos no nosso mundo mental. Então, no entanto, a renúncia deve ampliar-se também no terreno das opiniões pessoais e valores institucionais, para os quais frequentemente o orgulho nos ilude. Então, ela já nos convida a essa questão de selecionar, né? Porque mudança de pensamento, mudança de ambiente, porque isso tudo vai refletir no nosso campo mental, né? Então, essa renúncia que nós temos que fazer das nossas opiniões, procurar ver diferente. Aceitação de sombra, aceitação da sombra. Sem aceitação da nossa realidade presente, poderemos instaurar um regime de cobrança injusta e intermináveis conosco. A mudança para melhor não implica em destruir o que fomos, mas dar nova direção e maior aproveitamento a tudo que conquistamos, inclusive nossos erros. É ressignificar as nossas experiências. Porque tem certas situações, tem certas vivências nossa que realmente é um desastre. Mas só que ela nos chama aqui para a gente reavaliar, dar outro significado. Porque a nossa tendência é fazer o seguinte, é sempre ver o lado negativo. É sempre buscar um culpado. A doutrina espírita já fala que não existe vítima no universo. Então, é isso.
As experiências que eu vivi são frutos das minhas escolhas. Aceitar isso é complicado. A gente parar de achar que o outro que é culpado, que eu sou vítima. Não, eu contribuí para que isso acontecesse. Eu agi errado ali. Eu não preciso me punir. É só eu ver, tirar o aprendizado daquela experiência. Isso que é aceitar a sombra. É aceitar o nosso passado. Aceitar os equívocos. Aceitar a nossa ignorância nas nossas determinadas atitudes, determinadas experiências, que talvez não estavam nem na nossa programação reencarnatória, mas pelo nosso livre-arbítrio nós buscamos coisas que fez mal para nós, fez mal para o outro, fez mal para todo mundo. E chegou a consequências que a gente não esperava chegar. Entendeu? Isso, naquele momento ali eu tive tanta inveja que eu fiz isso. Se perdoar por isso. Perdoar pelos sentimentos que naquele momento habitou o coração. E aí, a partir do momento que eu aceito que eu sou imperfeita, eu vou buscar o auto-perdão, que é a aceitação plena. E para ser plena, precisa do perdão. Nós vamos ver muito bem um exemplo no Evangelho. Quando a gente fala assim, quem traiu Jesus? A gente só lembra de quem? Judas. 11 traíram Jesus. O único que não traiu Jesus foi João. O resto tudo traiu Jesus. E a gente só lembra do Judas. Por quê? Porque o Judas foi o qual o remorso bateu mais forte. E ele não aguentou. Buscou o suicídio. Pedro traiu Jesus 3 vezes. Mas ele se perdoou. Ele se perdoou pela sua fragilidade e continuou trabalhando. E é isso, o auto-perdão. É uma postura de perdão às faltas que cometemos, mas que não gostaríamos de não cometer mais. Por isso que Jesus falava, vás e não peques mais. É isso. Errar, nós vamos errar. Porque nós somos muito movidos por ilusão, fantasias. Mas quando a gente tomar consciência do erro, não, isso aqui eu não quero fazer mais. E com certeza a gente não irá fazer mais. Porque nós teremos força da espiritualidade superior nos ajudar para que a gente não vacile mais. E é isso. O auto-perdão é muito importante. Porque muitas vezes nós buscamos experiências dolorosas por falta de auto-perdão. Por não acharmos dignos. Então a gente busca pessoas que nos maltratam. Nós buscamos situações onde que sejamos humilhados. Porque a vida oferece aquilo que a gente deseja. Né? Isso, a maioria das nossas experiências, elas são buscadas pela nossa falta de auto-perdão. A maioria das experiências dolorosas. Não tem nada de karma, não tem nada de punição. É porque a gente não se vê como merecedor.
aí a gente vai buscando quem nos castigue. Porque é isso que a gente quer, ser castigado. E isso muitas vezes está lá no nosso inconsciente conduzindo o nosso comportamento. Quando Paulo fala que se alguém está em Cristo, a nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, é nesse sentido. É de esquecer o passado e começar a fazer coisa nova, diferente. Agir diferente, buscar coisas diferentes. Se libertar, né? E aí a irmã se fala aqui para nós, cumplicidade com a decisão de crescer. Então, nós vamos ver que o objetivo da renovação espiritual, porque é isso que nós estamos falando aqui hoje, essa pessoa nova é espiritualmente, é gradativo e exige devoção. Não é serviço para um final de semana, durante a presença das tarefas do bem, mas é um serviço continuado a cada instante da nossa vida, onde estivermos. Estivermos dentro da nossa casa, estivermos no nosso trabalho, estivermos dentro do ônibus, estivermos no meio da rua. É um trabalho constante, continuado, né? Porque nós, segundo a irmã, se nós somos egressos de experiências frustradas no desafio do aperfeiçoamento pessoal. Portanto, muito facilmente somos atraídos para ilusões variadas. Somente com severidade e muita disciplina construiremos o homem novo almejado. É por isso que nós estamos reencarnados. Porque se a gente tivesse aprendido, não precisaria estarmos reencarnados. Então a gente sai do plano espiritual com uma programação esplêndida de cumprirmos o roteiro todo bacana para a nossa evolução. Aí chega aqui as ilusões, o mundo de Maia nos fascina, a influência da matéria, aí a gente toma bomba. É isso que acontece. Ninguém reencarnou para dar errado, ninguém reencarnou para fazer mal para o outro. Nós reencarnamos para sermos úteis e realizar a parte que nos compete na evolução de toda a Terra. Esse que é o propósito de estarmos aqui na Terra. Tá vendo como que a gente usa o nosso livre-arbítrio? Como que a gente atrapalha tudo, né? É o nosso direito. Uma vez que nós somos egressos desta experiência frustrada, ela traz para nós a questão da vigilância. A irmã, ela fala que a vigilância é a atitude de cuidar da vida mental, cultivar o hábito da higiene dos pensamentos, da meditação no conhecimento de si, da absorção de nutrição mental digna nas boas leituras, conversas, diversões, ações sociais. E ela completa dizendo que vigilância é a postura da mente alerta, ativa, sempre voltada a ideais enriquecedores. Isso que é a vigilância, isso vai me acrescentar, isso vai me trazer coisa boa. Isso que é a mente vigilante. Ela sempre busca algo que vai enobrecê-la e não que vai jogar para baixo, né? Outra coisa que ela traz para nós aqui, oração. A oração é a terapia da mente. Ela classifica como a terapia da mente.
sem oração, vai ser muito difícil. Por quê? Porque através da oração, igualmente, despertamos na intimidade forças nobres que se encontram adormecidas e sufocadas pelos nossos descuidos de cada dia, das ilusões de Maia, de novo, né? Então, a oração é muito importante mesmo. Trabalho, né? Oração, trabalho também. E nós vamos ver que os mensageiros, né, da doutrina espírita, eles classificam o trabalho como toda ocupação útil. Então, dar utilidade a cada momento dos nossos dias é sublime investimento de segurança e defesa aos projetos de crescimento interior. O que eu estou fazendo é útil? Tem alguma utilidade? Vai ajudar alguém? É isso. Vai me ajudar? É isso. Tolerância também é uma sugestão que ela nos dá. Então, ela fala aqui que toda evolução é concretizada na tolerância e que tudo tem um tempo, mas não quer dizer que complacência não significa conivência ou conformismo, mas caridade com os nossos esforços. Aí a gente vai ver a questão do tanto que nós estamos nos esforçando, que a gente sabe o esforço que a gente está fazendo, o tanto que a gente poderia fazer mais, isso a gente sabe. Então, a tolerância é compreender que, nossa, eu tentei, mas eu não consegui, mas da próxima vez eu vou tentar de novo. Essa postura da tolerância. Não é assim, eu sou assim, pronto, acabou, não vou conseguir, é isso mesmo. Não. É eu aceitar que o meu limite me deu para chegar até ali. Nossa, então eu vou procurar outros meios, eu vou procurar reforçar isso aqui, vou buscar outra coisa ali. É isso. A tolerância nesse aspecto. Poxa, tá difícil para mim, eu tô vivendo com essa situação aqui, eu não tô tendo a paciência que eu gostaria de ter. Não, vou procurar uma terapia, vou procurar tomar um chazinho, da próxima vez eu vou conseguir. É isso. Assumir, não dei conta, então vou procurar outros meios para me ajudar a dar conta de viver isso que eu tô vivendo. Essa que é a questão. Vou procurar estudar mais, vou procurar orar, vou procurar trabalhar mais no bem. É isso que é a tolerância. Não é a gente... é assim, pronto, não vai mudar. Isso não é tolerância. Isso é conivência com as nossas imperfeições. É o famoso, na próxima vida eu resolvo. Isso não é tolerância. Isso é conivência com o erro, né? A tolerância é a gente não desistir de estar buscando todos os recursos para dominar aquela má tendência. Pode ser que a gente consiga, pode ser que não consiga, mas a gente está esforçando, né? Amor incondicional. Aprender o alto amor é o maior desafio de quem assume o compromisso da reforma íntima. Por quê? A tendência humana é desgostar da sua própria evolução, quando toma consciência do ponto em que se encontra ante os estatutos universais da lei divina. Tá vendo? É isso que ela está falando aqui, amor incondicional por mim. Por quê? Quando eu tomo consciência de onde eu quero chegar e aonde que eu estou, a tendência é desistir. E ela fala assim pra gente,
Sem o alto amor, a reforma íntima reduz-se à tortura íntima. Você vira o seu algoz. Aprender a gostar de si mesmo, independente do que fizemos no passado e do que queremos ser no futuro. É estima a si próprio, um estado interior de júbilo com o nosso retorno lento, porém gradativo, com a identificação plena com o Pai. Entendeu? Ficou claro aí na mente? Olha que bacana. Não é eu gostar de mim mesmo, do meu passado, mesmo da onde que eu quero chegar, independente de qualquer coisa. É o caminho que eu estou fazendo. É eu valorizar minhas pequenas vitórias. É eu valorizar que eu estou caminhando. A felicidade é o caminho. Não é aonde que eu vou chegar. A meta é aonde que eu vou chegar. Independente de onde que eu vou chegar, aonde que eu quero ser, o que eu vou ser, o que eu já fiz. Independente de qualquer coisa. É eu valorizar o que eu estou fazendo hoje, agora, para me chegar lá. Isso é amor incondicional. Difícil, né? A gente só pega as coisas ruins que a gente fez. Só. Aquilo que a gente desejava fazer e não conseguiu, aquilo que a gente se empenhou e não conseguiu êxito. A gente não valoriza o caminho, a jornada que foi feita. Amor incondicional é você valorizar o seu empenho. Poxa vida, mas eu vou dar certo. É isso. Não consegui agora, mas eu estou me esforçando. Então eu me amo porque eu estou querendo ser uma pessoa melhor. Eu vou chegar lá, mas não sei quando, mas eu estou me esforçando, então eu estou me amando pelo meu esforço. Socialização, que também é um desafio. Por quê? O interesse pessoal é o nosso maior adversário no nosso progresso. O maior adversário nosso é o interesse pessoal. Então, a nossa convivência em grupos de educação espiritual ajuda nós a evoluirmos. Porque a gente vai, é uma excelente medicação contra o personalismo, a vaidade. É ali na convivência, né? E para finalizar, como se diz, o Fiat, caridade. Como se diz, se socializar pode imprimir novos impulsos e reflexões no terreno da vida mental, a caridade é o dínamo de sentimentos nobres que secundarão o processo socializador, levando-o ao nível de abençoada escola do afeto e revitalização dos ensinamentos espíritas. Então, é aquela questão de estarmos juntos aprendendo uns com os outros. E ali aprendermos a ser caridosos uns com os outros. Os nossos companheiros de jornadas, em vez de inimigo, de competição, de um querer ser mais do que o outro. Não, é todo junto, dando a mão e valorizando o que cada um tem de melhor. É isso que isso que é a caridade. Eu reconhecer o meu valor, mas também reconhecer o valor do outro. Eu não sou mais, eu não sou menos, eu sou só menos mais um que vai contribuir para que tudo dê certo. Tirarmos o sentimento, porque na jornada espiritual não existe competição. Eu não tenho como competir
com ninguém, eu tenho que competir comigo. Então, para mim ser uma nova pessoa, eu preciso competir comigo, não é com o outro. Porque eu que sou o desafio. Então, para se fazerem coisas novas, eu tenho que buscar caminhos novos. Então, o que fala para nós a respeito da caridade? Que é o nome dessa virtude no dicionário cristão é disponibilidade para servir e aprender no programa ético mais completo e eficaz para quantos desejam a autoiluminação. Então ela termina dizendo para nós, se nós desejamos ser uma pessoa nova, nós temos que ter disponibilidade para servir e aprender. Meus amigos, eu espero ter contribuído de alguma forma para essas reflexões. Peço perdão pelos travamentos que teve aí na internet, mas a gente vai se adequando, né, e procurando fazer o melhor. E assim, então, vamos refletir nesta questão. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, o momento é agora que através desse pensamento do nosso intelecto, nós possamos sim sermos novas pessoas a cada dia, nos esforçando, trabalhando o nosso interior, parando de competir com o mundo lá fora e observando a nós mesmos, vendo as nossas emoções, trabalhando elas, educando elas, não reprimindo, mas sim dentro do processo de educação. Ô Denise, eu que agradeço, né? Eu agradeço a casa, agradeço a oportunidade de estarmos aqui refletindo, porque quanto mais a gente vai refletindo, a gente mais acredita que a gente é possível, mas a gente vê que é possível, que nós não podemos desistir de nós. Nós não podemos desistir de nós, porque nós somos possíveis sim de sermos isso aí, e sentir o Cristo no nosso coração. Então nós vamos orar, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, que ela possa ir a cada coração e assim tocar e fazer despertar essa centelha divina que somos. E assim termos coragem de deixar a nossa luz brilhar. Eu peço, Senhor, que esta prece, esses pensamentos possam chegar até um amigo que se encontra adoentado, que possa chegar lá na sua família, dê bastante fé, confiança, para que possam passar por essa prova. E peço, Senhor, que abençoe a todos os lares e que nós possamos continuar perseverantes no bem. Que assim seja. Então, meus amigos, até semana que vem, se Deus quiser. Grande abraço.